Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria nesta manhã podermos estar na casa do Senhor para juntos
louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, queremos cumprimentar a todos os irmãos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Esta é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Campinas. E em nome do nosso pastor, nós cumprimentamos a todos. Nós temos aqui, irmãos, alguns pedidos de oração. Peço oração para Cleusa Ferreira de Brito, que ela está na UTI com problema cardíaco, o irmão Mário está pedindo. Também nós vamos pedir oração pelo pastor João Paulo Cruz, ele é aqui de Americana, casal novo, ele sempre já pregou várias vezes aqui, parece-me que estava previsto para estar pregando nessa noite e ontem, durante o culto, aprove ao Senhor recolher a sua esposa, a irmã Gesarela. Vamos estar orando pelo pastor João Paulo Cruz, para que o Senhor dê graça neste momento de separação. Também pela família do pastor Pedro Ciribelli, ontem também partiu para o Senhor. Vamos estar orando pela família, para que o Espírito Santo traga o consolo aos corações. E nós sabemos que é uma separação momentânea. Logo mais estaremos todos juntos com o Senhor na glória para bendizer e enaltecer ao Senhor eternamente. Também, irmãos, oração pelo pastor Eloy Strobel. Precisa das nossas orações, esteve internado, teve alta, está em casa, mas ele é bem idoso e toda hora precisa ficar virando para não dar aquele problema nas costas. Então vamos orar pelo servo do Senhor, pastor Eloy Strobel também. Nesta manhã, quantos mais necessitam da oração? Eu e a minha casa também. Nos coloquemos em pés. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Pastor Diego, por gentileza, venha fazer essa oração, meu amigo. E em seguida o pastor Nestor estará junto com a igreja, adorando ao Senhor, e vamos juntos louvar ao Senhor nesta manhã. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Seguindo a recomendação do pastor Cleverson, oremos neste momento. Pai santo e justo, eu sei que o Senhor está conosco, ó Pai. E nesta manhã que Tu preparastes para estarmos em Tua casa e continuarmos em Tua presença para aprender do Senhor na formosura, no Teu templo. E eu sei, ó Pai, que o Senhor se revelará a nós através das Escrituras Sagradas, sendo ministradas nesta manhã. Pai Santo, o Senhor que ouviu as petições dos Teus filhos, eu rogo-te, ó Deus, em o nome de Jesus. O Senhor sabe, aquele que precisa conforto, consolo, o Senhor pode confortar e consolar. Aqueles que precisam, ó Pai, na manhã deste dia ser socorrido por um milagre na área, meu Senhor, da saúde, o Senhor também pode entrar com Tua providência. São tantos os pedidos, ó Deus, que muitas das vezes aquele ou aquela não conseguiu expressar para ser, ó Pai, colocado diante da igreja, mas eu sei que o Senhor pode visitar a vida deste Teu filho e desta Tua filha. Continue, ó Senhor, estando conosco, dá os apontamentos de todas as coisas, continue a abençoar o Teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, com toda a sua família. Continue, ó Pai, a fazer o mesmo pela diretoria da igreja e todos os nossos irmãos que já estão nos trabalhos da escola dominical. Revela-se a eles também, porque este é o Teu desejo, no nome de Jesus, amém. Quero com alegria cumprimentar os irmãos com a gloriosa e doce paz do Senhor. Esta manhã abençoada que o Senhor nos proporcionou para estarmos na sua casa, para adorarmos o seu nome.
É sempre triste a gente ouvir avisos assim de falecimento, não é? Principalmente de uma pessoa que, ao nosso ver, plena saúde e vir a falecer, não é? Se é uma pessoa idosa, a gente já está mais que esperando. Mas a esposa do pastor João Paulo Cruz é realmente conflitante. Mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Segundo a informação, o irmão João Paulo Cruz ia pregar hoje no culto de jovens. E a esposa veio a falecer. Vamos estar orando por estas famílias. Cantemos, irmãos, o hino de número 306 da nossa harpa cristã. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde emana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Amém. As classes já podem se separar, as que estiverem aqui. Pastor Alberto está com a palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Bom domingo, boa semana, bom mês de maio. Eu quero crer que esse mês de maio é mês de milagre, mês de poder, mês de prosperidade, mês do Dia das Mães. E nós estamos orando para que esse mês seja um mês abundante na sua vida, de grande crescimento espiritual. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, nosso pastor Paulo Freire, irmã Léa,
toda a sua família, a diretoria da nossa igreja, graças a Deus, nossos pastores e irmãos queridos que estão nos acompanhando online, os que estão presenciais, mas todos de um modo geral recebem o nosso afeto, graças a Deus, ao nosso pastor superintendente da IBD, pastor Nestor, sua esposa, sua família, pastor Cleverson também, nosso superintendente também da escola, sua esposa, sua casa, sua família, todos que nos ajudam. Está aí o pastor Juca, né? Pastor André, irmão Ellison, os irmãos que tocam, nos abençoa. Como é bom nós termos uma equipe tão abençoada, né? Porque é muito fácil vir aqui, pegar o microfone e falar, né? Mas nós precisamos de equipe, de gente que está orando, ajudando e dando toda essa infraestrutura. Glória a Deus. Amados irmãos, feito essas considerações, vamos pensar sobre uma lição extremamente relevante. E o tema da lição é: o casamento é para sempre. Essa é a premissa maior, essa é a regra geral, essa é a ideia e a vontade de Deus para com os seus filhos. Quando no Éden ele vai criar essa instituição, ele vai inventar essa instituição, e essa instituição então ficou ligada a alguns princípios muito interessantes, porque a Bíblia, ela começa com casamento e ela termina com casamento. Ela começa com o casamento de Adão e Eva, que nós cristãos cremos na literalidade do livro de Gênesis, por dois motivos muito claros. Primeiro, porque o Senhor Jesus faz menção das mesmas palavras que foram ditas em Gênesis capítulo 2. Portanto, deixará o varão seus pais, né, seu pai e sua mãe, e unir-se-á ao seu cônjuge, a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Essa mesma palavra Jesus repete. Isso significa que Jesus então está nos dizendo que aquele casamento no Éden não é simbólico, é literal. E depois o apóstolo Paulo, ao ensinar nas suas epístolas, ele fala da literalidade. Por exemplo, Romanos capítulo 5, a doutrina do pecado original, ele fala que por um homem entrou o pecado. De novo ele vai falar da literalidade de Adão. E depois ele fala sobre o problema da tentação, quando ele cita literalmente o nome Eva. Então nós vemos que no Novo Testamento fala da literalidade do primeiro casal. Eu lembro que uma vez um professor de educação artística na rede do estado, né, que eu era professor da rede estadual, e uma vez estava tomando um cafezinho, ele chegou e falou assim: ô professor Alberto, o senhor é formado na Universidade de São Paulo em História, o senhor não acredita não que Adão e Eva sejam literais? Eu falei: não, eu acredito sim, eu acredito exatamente como a Bíblia diz. Deus criou um homem chamado Adão, criou uma mulher chamada Eva, fez o primeiro casamento e deles descendem todos os homens. Acredito exatamente como a Bíblia fala. Aí ele ficou meio: não, mas eu pensei que pelo fato, então você pensou errado. Eu sou criacionista, eu creio na palavra de Deus. Por quê? Bom, é minha opinião. Eu acho que você precisa ter mais fé para crer na evolução do que crer na criação feita por Deus, porque é muito mais irracional a perspectiva evolucionista. Até porque com as invenções e com o mapeamento genético, é muito estranho alguém ainda crer na evolução, né? Mas como o mundo não tem outra solução, ficar com a evolução, né? Muito bem, então o primeiro casamento não é simbólico, é um casamento literal. Deus criou Adão e fez o casamento deles. Segundo, a Bíblia fecha com o casamento. Que casamento? Da igreja com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus vai falar de casamento, ou quando a Bíblia fala de casamento, ele dá o exemplo do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, para falar da relação entre Cristo e a igreja. Então veja, os principais elementos ligados ao casamento são retratados numa perspectiva espiritual. Por isso que o casamento está ligado a uma palavra hebraica que a gente fala que é kadosh, kadushim, santidade. Tem a ver com culto sagrado o seu relacionamento.
Isso que é importante nós sabermos, porque tem gente que está achando que casamento é apenas um contrato entre um homem e uma mulher. Não, vai muito além disso. E a nossa intenção então é trabalhar essa temática nessa aula extremamente importante, que é o casamento é para sempre, obviamente até que a morte o separe, ou as chamadas exceções bíblicas. Como eu não gosto de trabalhar com exceção, eu prefiro sempre trabalhar com a regra geral, e as exceções a gente vai analisar cada caso, um caso pontualmente, tá? Muito bem, então vamos lá no nosso texto áureo, Mateus capítulo 19, versículo 6, que é exatamente a fala de Jesus, pensando lá no livro de Gênesis. São as mesmíssimas palavras, assim não são mais dois. Essa matemática de Deus, para nós aqui, de formação luso-brasileira, mais latina, é confuso, né? Porque como que dois podem ser um? A nossa matemática diz que dois é plural, não tem jeito de ser singular. Dois é plural, dois são dois. Mas a Bíblia diz assim: assim não são mais dois, mas são dois. Eu sou o Alberto, minha esposa é a Renata, nós somos duas pessoas, mas eles mais uma só carne. Isso chama-se unidade composta, ou unidade plural. Para nós não existe isso, porque um é singular, não tem jeito disso, falar um tem, não. Mas olha que a Bíblia mostra esses elementos. Por exemplo, o texto áureo do judaísmo está em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único. Essa palavra único no hebraico é a palavra Ehad. Ehad significa um, mas não um pleno, é um composto. Tanto é que a mesma palavra Ehad que aparece em Deuteronômio 6,4 aparece no Salmo 133. No hebraico, Rine Matov Umanaim Shevet Aringan Ehad. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam como se fosse um. Mas como se são irmãos, são um monte, como que é um? Isso chama-se unidade plural, ou unidade composta. Nós não temos na nossa língua. Tem como que eu vou explicar isso? Então, mas tem, a Bíblia fala disso, de unidade plural. Então, cuidado com essa matemática sua, porque existem matemáticas, e a matemática de Deus, ele faz de dois um. Ou como o nosso próprio Deus em essência é o único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Ah, mas não entra na minha cabeça. Mas quem que falou que a fé precisa do seu raciocínio? A fé, irmãos, independe da sua percepção, ou da sua cultura, ou da sua formação. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, olha, fechamento, vou fechar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então essa é a regra geral, essa é a vontade de Deus, essa é a perspectiva da palavra de Deus. Nossa verdade prática diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, para sempre. Essa é a ideia, a vontade soberana de Deus. Na continuidade então do sermão do monte, o Senhor Jesus vai combater o adultério, ou a infidelidade, ou ainda, se quisermos aprofundar muito na palavra que aparece ali, que é a palavra porneia, pode significar qualquer impureza sexual, não necessariamente o adultério apenas, que também é parte dessa percepção de impureza sexual, não é só a palavra adultério. Olha só, então, vou pegar aqui um exemplo: uma pessoa pervertida pode estar cometendo o mesmo pecado que Jesus se refere, porque a palavra porneia, ela serve tanto para adultério, como também para qualquer prática sexual impura. Aí entra sadomasoquismo e outras coisas absurdas que existem no gênero depravado da humanidade. Então veja que pode ser algo mais abrangente, tá? Porque tem gente que acha que é só o adultério, mas seria qualquer prática sexual impura, tá? Eu vou fazer aqui um recorte para dizer que tem um carro EcoSport
DSN 6484. Esse carro aqui está com o farol aceso e a gente não queria que o irmão ficasse sem bateria, né? Então, irmãos, vai lá e apaga esse farol. Glória a Deus. Muito bem. Então nós temos que compreender essa aula. Essa aula é muito importante para nós, irmão. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus. Nós estamos falando do Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 27 a 32. Vamos lê-los, por gentileza. Vamos nos colocar de pé. Você que está aí na sua casa, viu? Abra aí a sua Bíblia ou a sua lição bíblica. Se você tem a lição, abra a sua lição, ou então a Bíblia. Nós temos irmãos na Itália, irmãos nos Estados Unidos, em outros países. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 32. E vamos ler juntos, com voz alta, com calma, porque a palavra de Deus é doutrina, é ensinamento do Senhor Jesus. Então vamos ler? Versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém, irmãos? Palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, queremos te agradecer por mais um domingo, pelo primeiro dia do mês de maio, e nós precisamos da direção do teu Espírito, da tua graça, da tua unção, das tuas misericórdias. Pai, essa é uma palavra que o Senhor Jesus nos ensina para crentes, para pessoas espirituais, para pessoas que querem ser governadas e dirigidas pelo teu Espírito Santo. Por isso nos ajuda nessa manhã, nos ensina, nos abençoa, na autoridade do nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus amados e muito queridos irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre esse nosso texto áureo de Mateus capítulo 19, versículo 6. Bom, se eu lê-lo assim, rapidamente, o que ele está dizendo? Que Deus uniu, não separe o homem. Está aí já. Não, nenhuma artimanha humana pode se levantar contra a unidade feita por Deus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o contexto desse texto áureo que está no capítulo 19, entre os versículos 1 a 12, quando o Senhor Jesus vai falar sobre o divórcio, que os escribas e fariseus questionaram o Senhor Jesus sobre essa perspectiva. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o casamento no judaísmo é algo muito importante. Para eles é muito importante. Na mentalidade da tradição bíblica, rabínica e bíblica, o homem é incompleto se ele não casar, a mulher é incompleta se ela não casar. Então, para esse grupo, para esse segmento, que é uma revelação bíblica, acha que a completude do ser humano, o homem completo, a mulher completa, é só se ele casar.
Essa é a percepção da Bíblia. Então, por isso, se incentivava desde a tenridade o casamento na cultura judaica. Então, a menina, tornando-se mulher, ela já estava pronta para o casamento, né? Passando a ter os seus ciclos, ela já tinha condições de casar. E também o menininho já ia aprendendo a ser um esposo, um marido. Então eles trabalham isso. Então é muito comum que haja casamentos assim muito precoces até, de pessoas com tenridade, porque é uma cultura então que valoriza demais a constituição de família como um mandado divino, para que houvesse a plenitude, a completude das pessoas, tá? Então por isso que tem essa percepção. E no caso, Moisés teria dado o divórcio permitido por causa, Jesus fala o motivo, mas no caso mosaico, infelizmente, os homens vão usar da palavra de Deus para tentar justificar seus atos. Então Moisés, quando ele fala que ele permite o divórcio, ele fala assim, que se um homem casar e encontrar uma coisa feia na sua mulher, ele podia pedir o divórcio. Agora eu pergunto para os irmãos, o que é coisa feia? É difícil, né, irmão? Aí a mulher não consegue fazer a comida, é coisa feia. Só queima a panela, é coisa feia. Aí qualquer coisa vira coisa feia, irmão. E aí virou uma baderna, né? Por qualquer coisa, eu vou pedir divórcio porque é coisa feia. É coisa feia para cá. É coisa de homem mesmo que começou com essas coisas. Quer dizer, banalizou a instituição, que não era isso. Na verdade, a cultura do Oriente Médio, havia uma ideia, uma necessidade de descendência, de você ter filhos, constituir família, o Marcos, etc., referência, descendência. Veja como que é importante a questão familiar, de descendentes. Então o homem casava com a mulher, ela não podia gestar filho, podia ser interpretado como uma coisa feia, porque não ia dar continuidade para a família. Por isso que muitos permitiam até uma segunda núpcia. Foi aí também nesse contexto que acabou aparecendo a poligamia, que Deus nunca apoiou. Olha lá a palavra do nosso textuário, e serão ambos uma só carne. Na poligamia não dá para fazer esse elemento, não é possível. Então você percebe uma tolerância, uma permissão momentânea em relação à poligamia. Vê que não é aprovado por Deus. Se você pegar a família de Jacó, é um desastre aquelas 4 irmãzinhas. Você vê ali os filhos, a confusão que deu. Se você vê a família de Davi, é um desastre. Se você vê a família de Salomão, é um desastre. Embora Salomão, coitado, já não é um outro caso, que é uma questão de relacionamentos protocolares, né? O caso de Salomão é um caso mais de diplomacia, se casava para evitar a guerra, né? Então os reinos davam filhas para manter a paz, tá? Então é um outro contexto, é um contexto mais político, geográfico, não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. Então nos casos que você vê a poligamia, se percebe que há uma permissão, mas que gera uma série de problemas. O modelo bíblico está em Isaac, que casa com Rebeca. Aquele é o modelo. Veja que interessante, não é o modelo de Abraão e não é o modelo de Jacó, é Isaac, tá? Tanto é que Isaac é o símbolo do quem? De Jesus, e a Rebeca da igreja, olha aí, tá? Então nós vemos uma cultura que começou a banalizar o problema do divórcio, ou que é banalizado hoje em todo o mundo ainda judaico-islâmico. Ficou banalizado, basta você falar não quero mais você, pronto, já está, a pessoa já vai para lá. O cristianismo vai ver o relacionamento, o casamento de maneira muito diferente, é uma proposta diferente, mas o assunto aí é divórcio, tá? Então no nosso textuário, o nosso textuário, na verdade, do capítulo 19, está em simetria com o que Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 32. Ele fala: eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também.
Então essa infidelidade, né? Ato de infidelidade, de impureza sexual. Assim não são mais os dois, mas uma só carne. Então aquela ideia está presente tanto lá em Mateus 19 como agora em Mateus 5. Então a expressão uma só carne aqui indica a união total de duas personalidades à vista de Deus. Então, embora eu não seja a irmã Renata, embora a irmã Renata não seja o irmão Alberto, para Deus nós estamos de uma unidade, de uma simetria tão grande, ao ponto de as atitudes que eu tomo podem sim glorificar a Deus ou não, e aplicar em dimensões que vão além de simplesmente um relacionamento. Então esse negócio de conflitos conjugais entre irmãos dentro de casa, isso vai ter consequências espirituais. Essa é a questão, irmão, tá? Então nós temos que estar atento para isso. Talvez aqui a implicação também fala do seguinte: a personalidade humana jamais se completa se não houver o elemento macho e o elemento fêmea. Então, quando todos os modelos e arranjos do mundo, não há completude humana, isso na percepção bíblica. Então a gente respeita as opiniões do mundo, as ideologias do mundo, não temos nada com isso, fica lá com as suas opiniões, mas a plenitude humana só se completa no que Deus pressupôs para a humanidade, no projeto divino, porque foi Ele que criou, irmão. Ele sabe o que é homem, o que é mulher, e a humanidade só se completa nessa perspectiva, macho e fêmea. Fora disso, não há plenitude conforme a revelação divina da nossa humanidade, tá? Então essa é a proposta de Deus. Ah, irmão, mas eu não acredito. Não, o problema é seu, estou falando da opinião de Deus. Não quero discutir filosofia, falando o que Deus diz. A perspectiva de Deus é isso: homem e mulher. Então olha, o casamento proposto por Deus, qual é? Monogâmico, um homem e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea. Essa é a proposta de Deus, é a regra geral, tá? Agora, irmão, esses movimentos que estão por aí são movimentos. Eu não preciso brigar com ninguém, eu estou falando qual é a proposta divina. É verdade que aqui no grego tem que Deus ajuntou e não quem, tá? Não é qualquer um que ajuntou, é Deus, o que Deus uniu, é verdade. Esse versículo se refere então às relações matrimoniais e não às próprias pessoas, tá? Então é algo que vai além do que a gente imagina. Aqui fala então da necessidade de não ser quebrada essa relação, e isso então implica que nós venhamos também fazer a nossa parte nessa relação. Temos a bênção de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. No meu relacionamento eu tenho também que me esforçar. Não posso simplesmente achar que, não, irmão, vou casar, que nem um irmão falou para mim, irmão. Eu era jovem, solteiro, porque eu fui separado para o ministério, solteiro. Eu era presbítero da igreja, solteiro. E aí um pastor falou para mim, falou: não, irmão Alberto, eu vou preparar, que eu conheço uma irmã e eu vou orar por irmão, o irmão pode casar com ela que vai. Falei: irmão, mas eu não acredito nesse tipo de relacionamento. Eu não sou do Oriente. O Oriente que é assim, o pai escolhe a moça e dá certo lá na Índia. Falei: eu não tenho essa cultura, irmão. Para mim, eu acredito no amor. Eu acredito no amor, irmão. Sabe o que ele falou para mim? Falei: irmão, que amor não existe, irmão. Amor depois do casamento. Aí, que fraqueza. Falou para mim, falou: irmão, o senhor é da Índia, não é possível. Para nós é o contrário. A questão é exatamente isso. O amor é a base de tudo. É o amor que faz a gente suportar, acolher, rir, ter prazer. É o amor, irmão. Sem o elemento amor, o que vira? É clube, né? Um relacionamento completamente desprovido. Então a base tem que ser o amor. É o amor que ancora a uma relação sadia. Segundo o ensino desse versículo, Deus é o criador e o preservador da relação do casamento. É Deus que vai cuidar. Por isso que eu disse que o primeiro altar, o primeiro culto está no meu relacionamento conjugal.
Como eu trato a minha esposa, Deus está sendo glorificado. Como a minha esposa me trata, Deus está sendo glorificado, porque o meu relacionamento tem a ver com culto a Deus. Então, se você trata mal o seu cônjuge, você está desrespeitando a santidade de Deus. Essa é a questão, porque aqui tem a ver com espiritualidade. Não é simplesmente o que o mundo propõe, o famoso contrato social. Não é isso. Então o matrimônio não é somente uma instituição social e humana. Não é isso, vou casar, se não der certo separa, tal. Isso aí é mundo, isso é ideologia do mundo. As coisas de Deus não são assim não, irmão. Não funciona assim. Desde quando eu estou servindo a Deus na igreja, sempre orei: Jesus, me prepara uma esposa que eu possa amá-la, que eu possa ser humanamente pleno e que eu possa fazê-la feliz. Sempre pedi para Deus direção, sempre na igreja buscando a Deus, até que um dia, irmão, eu entrei aqui. Olha como que são as coisas, isso não é coincidência, é plano de Deus que a gente não consegue perceber no momento. Mas há 24 anos atrás, mais 27 anos atrás, eu entrei aqui na igreja. Eu morava em Jundiaí. A possibilidade de eu casar com uma moça de Jundiaí era 100%, porque eu morava lá, era co-pastor do pastor Ezequias, que era o pastor presidente da igreja, o diretor da escola teológica lá de Jundiaí, presbítero da igreja, então, e vereador ainda. Eu era vereador de Jundiaí na época. Então 100% para eu casar com uma moça lá de Jundiaí. Mas há 27 anos atrás, eu entrei aqui nessa igreja aqui, ali naquela porta. Eu fiquei ali com os filhos do pastor Ezequias, que era pequenininho. O Felipe tinha 7 anos, hoje é um moço casado, uma bênção lá em Jundiaí, mas ele tinha 7 anos, e a irmã Daniele, que é a irmãzinha dele, os dois. Ela tinha, não sei se 13 ou 15 anos, então nós ficamos ali na porta. O pastor Ezequias foi chamado para entrar aqui, porque ele era o pastor, diretor da nossa escola teológica, e o pastor Isaac Straub era o diretor da Estiadec. Muito bem, entrou, e eu fiquei lá fora com as crianças, ali. Aí, irmão, começou a tocar a orquestra aqui. Eu olhei para a orquestra, aí eu vi a irmã Renata. Ela estava tocando aqui na orquestra, porque ela tocava na orquestra, ela cantava no coral. Os irmãos aqui da sede lembram da Renatinha. Ela cantava aqui no coral da sede e na orquestra. E aí terminou, ela pegou, preparou as coisinhas dela, saiu. E olha, deu de frente comigo lá, e ela baixou para brincar com o Felipe. Olha, irmão, e ela brincando com o Felipe, falei: meu Deus, quem que é essa irmãzinha? Olha, ali já a mulher, quando já presença, o rei se alegra, como diz, né? Eu falei: olha aqui. Aí mais uma moça muito fechada, muito tímida, não teve muito espaço, ela só gostou de brincar com o Felipe. E eu ali querendo criar mas não, sem chance. Mas ficou já. Olha só, foi quando eu conheci a irmã Renata, em uma formatura da escola teológica aqui, formatura da Estiadec. Ai, pastor Diego, não, a coisa, hoje eu sou diretor da Estiadec. Então acho que Deus já está me preparando desde aquela época, né, irmão? Acho que era isso, né? Hoje faz 24 anos que eu sou casado com a irmã Renata. Vai fazer agora bodas de prata, agora em julho, dia 19 de julho, a gente faz 25 anos de casado. Pensa num homem feliz, irmão. Graças a Deus, tinha uma filha linda, a Yasmin, outra linda, que é a Laila. Deus tem abençoado a minha casa. Para mim o casamento é a coisa mais linda que existe na face da terra, porque eu sei que é no meu casamento que eu torno-me um ser humano melhor. Eu amo estar na minha casa. Sabe, num local que eu gosto? É a minha casa. Eu tenho o maior prazer em estar na minha casa, com a minha esposa e com as minhas filhas, porque eu percebo que eu me torno um ser humano melhor quando eu estou perto da minha esposa, quando eu estou perto das minhas filhas. Eu me torno um ser humano melhor, eu sinto isso. Então casamento é para isso, para você ser um ser humano melhor, para você ser bênção. Essa é a perspectiva da Bíblia. Se está invertindo os valores, tem alguma coisa errada. Repense, peça para Deus. Deus é que criou o matrimônio, Deus é que instituiu essas relações, e nós podemos trabalhar nisso com a bênção de Deus. Assim sendo, as regras que regulamentam o casamento não pode ter base em ideias e preferências humanas, em achismo. Mas eu acho.
Claro, irmão, eu me sinto abençoado, eu fui privilegiado, eu entendo isso. Por quê? Mas olha só, quando eu era ainda presbítero solteiro, exatamente pelo fato do pastor Eliseu Queiroz de Souza, de saudosa memória, ter me separado para o presbitério solteiro, fez com que eu lesse muito sobre casamento. Pastor Jaime Kemp me ajudou muito com os livros dele, o Leito Conjugal, por exemplo, é um livro que me ajudou muito. Então eu li muito. Por quê? Porque eu tinha que, incrivelmente, os irmãos lá me chamavam para fazer casamento, só que eu era solteiro, eu me sentia como um padre ali, irmão. Porque eu era solteiro, nem namorava, imagina, celibatário. E precisei buscar o quê? Nas experiências de pastores sábios, usados por Deus. Então isso me ajudou muito depois. Eu tinha toda uma bagagem teórica, obviamente, mas tinha. Agora tem gente, irmão, que não busca conselho. Aqui nós temos departamento da família, aqui nós temos curso para noivos, aqui nós temos, irmãos, reuniões. Ainda ontem, né, teve um evento aqui, não foi? Um filme. Quer dizer, a igreja está investindo e a pessoa não se move, irmão. Não tem um casamento bom, mas não move uma palha para melhorar esse relacionamento. Não acorda mais cedo para orar, não faz um jejum, não se consagra, não vem numa escola bíblica dominical, não faz a parte dele e quer a ressurreição do casamento. Não, irmão, quando Jesus chegou para Lázaro, ele falou: tirai a pedra, porque tem coisa que eu que tenho que fazer, a pedra sou eu que tenho que tirar. Agora o milagre da ressurreição é o Senhor Jesus que faz. Sai para fora, louvado seja o nome do Senhor. O milagre da ressurreição é coisa de Deus, mas você pode investir no seu casamento, fazer parte, se esforçar. Agora a pessoa fica lá, não faz nada e está vendo que o barco está afundando e não se toca, não toma a oração dele: Jesus, queima ela. Vai queimar ela. Aí tá bem que Deus tem bom humor, né? Deus olha e fala: que fraquezinho do meu servo, queima. E tem irmão que é capitalista, né? Que é lucro imediato. Queima agora. Por que agora? Não pode ser depois, tem que ser agora. Eu até imagino a irmã saindo torrada, né? Que loucura é essa? Bobagem. Para começar, uma oração egoísta, porque você está dizendo para Deus queimá-la, porque a culpa é dela. Você está fazendo o que Adão fez. Foi a mulher que tu me destes, não sou eu sou uma bênção. É isso que você está dizendo. É o tipo de oração que Deus não ouve. Qual é a oração que Deus quer ouvir de mim, de você? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim eu que sou o problema, irmão. Para de achar que é sua esposa, para de achar que o seu esposo, para de achar que são os seus filhos. É você que Deus quer começar a fazer o avivamento na sua casa. É pela sua vida, é por você que Deus vai usar para você ser bênção para a glória do nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então esqueça as conveniências sociais, os achismos. Deus tem um propósito especial na união, no casamento, mas tem a perspectiva espiritual que eu não posso deixar escapar e não ficar tão fitado, tão dependente do relacionamento físico apenas. Irmão, mas o casamento é só para procriação. Quem que falou isso, irmão? Não, procriação é um dos objetivos da união matrimonial, mas é para você ser um ser humano feliz e abençoado. Vai além disso. Como é bom você ter alguém para conversar, para compartilhar sonhos. Todo ser humano precisa, irmão, compartilhar seus projetos, seus sonhos. Então desfazer essa relação é atrair consequências, não somente para a sociedade no modo geral, mas para a família e para todos que estão envolvidos. Normalmente os filhos, né, sofrem. Mas também nós temos um problema de alma, um problema espiritual, porque nós temos que entender o que significa diante de Deus o meu casamento. O que significa? Significa que eu tenho um compromisso moral diante de Deus, de ser um facilitador para a irmã Renata entrar no céu, irmão. Significa que a irmã Renata tem um compromisso moral diante de Deus
para ser uma facilitadora para eu entrar no céu. Significa que eu e a irmã Renata temos um compromisso diante de Deus de ser facilitadores para que os nossos filhos entrem no céu. Então eu tenho que saber qual é a minha função como marido. Deus me estabeleceu para quê? O que eu sou nessa relação? Deus falou, você é a cabeça. O que é isso? Ditador, quem manda aqui sou eu. Não, eu sou sacerdote. Deus me estabeleceu como guerreiro da minha casa. Sou eu que vou fazer as guerras no meu lar. No sentido espiritual, eu vou orar, eu vou abençoar a minha esposa, eu vou pôr a mão na cabeça da minha filha e falar, filha, você vai ser bênção. O sucesso da minha filha é o meu sucesso, e eu quero que ela seja muito melhor do que eu. As conquistas que eu tive, eu quero que as minhas filhas tenham muito mais que eu. Então, como eu sou sacerdote, eu coloco a mão na cabeça da minha filha e profetizo bênçãos. Deus te chamou como sacerdote da sua casa, meu irmão. Então abraça a sua esposa e abençoa a sua esposa. Você tem autoridade dada por Deus. Você é a cabeça da sua casa. Isso é ser cabeça, é ser sacerdote, protetor. Você é o guerreiro do seu lar. Você vai segurar os ataques do homem mau, as flechas, é você que vai estar na frente. Então ore, esteja bem equipado com todas as armaduras de Deus, porque você é o sacerdote do seu lar. Então saiba qual é a sua função. Agora, se é um banana, não ora, não busca a Deus, aí fica só na carnalidade com a conversa, quem manda que sou eu, quem manda que sou eu. Quem fala isso já não manda há muito tempo, irmão. Faz muito tempo que perdeu a autoridade, só ele que não percebeu. E ele fica dando murrinho na mesa. Não, irmão, faz que nem a Yasmin, né? As crianças lá tudo brincando, o menino mexeu com ela, falou, você para, hein? Senão eu chamo o pastor Paulo Freire. Ai, era pequenininha, né? A professora me chamou, eu falei, quem que é o pastor Paulo Freire? É o pastor da igreja. Você vê a autoridade que o pastor tem. Falou, pô, na época ela era criança, né? Falou para o menininho lá, você para, hein? Senão eu chamo o pastor Paulo Freire. Você vê, olha como ela vê o pastor, né? Tem autoridade, né? Então, irmãos, eu tenho que compreender o significado espiritual do meu relacionamento. A negligência nos deveres matrimoniais, ou a rejeição total desses deveres, através do divórcio, criam obstáculos para o progresso do seu desenvolvimento espiritual, da alma. E aqui que eu falo algo com cuidado, para não ser mal interpretado, mas o problema da infidelidade cai num jogo tão perigoso, porque quando eu estou tendo um relacionamento conjugal com a minha esposa, a minha alma está colada à alma dela, não é só carne, irmão, não é só o corpo. Olha o que aconteceu com Sansão. Foi ter um relacionamento com a Dalila, a alma dele colou nela, a dela não, a alma dela não colou na alma de Sansão, e ela viu Sansão como objeto, como algo de lucro, e o coitadinho foi ter um relacionamento com a Dalila, a alma dele colou na dela, e depois não conseguia mais soltar, só pensava na Dalila. A Dalila pedia os maiores absurdos e ele falava, irmão, incrível. Todas as vezes que eu leio aquele texto, eu fico, vou ver como que ele não percebe, mas fica assim mesmo, irmão. Depois que a alma cola no outro, irmão, você fica nem um bobo. Mas tudo bem, desde que seja o seu cônjuge, né? Coisa mais linda, né? O amor, né? O meu tio, de saudosa memória, tempo todo estudando para ser padre, celibatário. Quando chegou quase 60 anos, aceitou Jesus como Salvador. Foi liberto da tradição, do pecado, né? Daquelas coisas, porque ele era um religioso, na verdade. Ele não conhecia o evangelho na sua plenitude. Aí começou a servir a Deus com alegria e resolveu casar. Complicado, né? Depois de 60 anos você... Bom, aí um dia, olha a situação. Um amigo chegou para mim e falou, Sr. Alberto, eu encontrei a sua avó lá no ponto de ônibus. Eu falei, mas minha avó já faleceu. Está lá a sua avó. Mas como que ela foi olhar? Era meu tio que estava namorando uma mulher no ponto de ônibus. Olha que situação. Eu falei, nossa, mas... Aí minha mãe chamou ele. Tito, você vai ter luta, a vida não é assim. Um conselho de irmã, né? Sabe o que ele falou para minha mãe?
Maria, sem luta a gente não tem vitória. Olha que coisa linda, irmão. Isso é um homem apaixonado. Pode falar o que você quiser, não adianta, irmão. Não adianta. Quando é sem luta você não tem vitória. É isso mesmo. A alma que cola fica assim. Então cuidado. O problema da infidelidade é isso. Porque você acha que tem mulher que mata, tem homem que mata. Por quê? Porque não tem mais sentido a vida dela. A alma ficou colada no outro de tal maneira que ele não consegue mais viver, que ela não consegue mais viver. Eu não estou justificando atos de violência, estou tentando entender o processo que aquela pessoa passa. Não tem mais sentido a vida, perde, porque a alma da pessoa colou. Foi o que aconteceu com Sansão. Então a infidelidade tem esse problema. As pessoas que são infiéis aos seus cônjuges estão correndo o risco de ter a alma colada em alguém, e esse alguém depois não vai te dar a mínima, e você vai perder a bênção do seu casamento, e vai ficar como gato e sapato de alguém aí, que vai te manipular, porque essa é a especialidade de Satanás, né? É fazer exatamente isso. Então muito cuidado, porque não é só uma questão carnal, vai além disso. É óbvio, pois, que a instituição do casamento é um instrumento usado por Deus para nos instruir, para nos ensinar. Devemos aprender a cooperar, e por isso que eu falo que eu gosto de casamento. Eu gosto de casamento. Eu vou falar por quê. Porque no casamento as máscaras caem. Pode enganar quem você quiser, mas seu cônjuge você não engana. Seu cônjuge conhece você, conhece as suas fraquezas, conhece você. Isso que é legal no casamento. No casamento, irmão, caem as máscaras. Ali nós somos o que somos. E é no casamento que você vai... Vamos ver quem que ele é. Porque às vezes na igreja é meu amado, minha querida, abraça todo mundo, é a pessoa mais linda da face da terra. Mas lá na casa dele é um animal, é um cavalo, trata mal esposa e filhos, etc. Então lá é lá que a gente tem que ver. É exatamente no meu... Porque se eu for aprovado na minha casa, então eu estou aprovado para a sociedade, para qualquer local que eu for. Mas se eu estiver reprovado na minha casa, você está reprovado, irmão. Não adianta fazer teatro. Ficar fazendo teatro deve ser horrível isso, né? Fazendo uma coisa que não é nada daquilo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, para a gente matar, ter graça de Deus para matar o ego, o egoísmo, praticar a compaixão, a empatia, assumir responsabilidade. Então o estado matrimonial, ele ensina, por sua própria natureza, muitas lições. O conviver, viver com alguém, e o maior conflito que nós temos nas relações matrimoniais tem a ver com cultura. O que é isso, pastor? A maneira que eu fui criado. Se eu dominar a minha cultura, 50% a 70% dos conflitos no matrimônio serão dissipados. Porque o maior problema nosso é cultural, é a maneira que eu fui criado. Como eu fui criado é um problema, porque eu acho que a minha criação é a correta. Eu sim, eu acho que eu recebi a melhor formação. Então eu tento uma tendência a reprovar a cultura do outro. Não antes do casamento. Antes do casamento a gente não vê isso. Foi Deus mesmo que fez isso, né? Ninguém vê nada, é só coisa linda. Mas a hora que começa a conviver depois da lua de mel, alguns até antes, meu Deus do céu, mas o mais comum é depois, começam a aparecer, a aflorar os elementos culturais. Eu não gosto quando a minha esposa faz isso. Pô, é só cultura. Eu não gosto que o meu marido faz desse jeito. Mas é a cultura dele. Esse, se eu não gostar, vai ter que ser reaprendizado, ressignificado. Eu sempre dou um exemplo muito, assim, grosseiro até. Eu sempre fui paparicado em casa. Graças a Deus tive um pai e uma mãe abençoadores, e como eles sempre oraram muito por mim, queriam ver eu na obra de Deus, então eu fui líder de jovem, aquela coisa, trabalhava na igreja, ajudava. Chegava em casa, irmão, era tratado como um rei. Tirava o paletó e já jogava na primeira cadeira que eu encontrar na minha frente, eu já jogava o paletó. Sempre, nem gosto de sapato que tenha cadarço. Tirava o sapato assim, jogava, pulava lá, sentava na mesa, minha mãe já vinha com o cafezinho, aquela coisa mais linda, irmão Sérgio.
Coisas, a minha mãe já sabia gostar de pão feito em casa, gostava de bolo de fubá, é rei. E eu fui criado nessa cultura linda e abençoada, mas trágica, extremamente trágica. Por isso que as mães têm um efeito fantástico. Precisa tomar cuidado as mães, principalmente mães de menino. E aí, irmão, conheci a irmã Renata aqui, né? Aquela coisa mais linda. Fui me aproximando, porque a irmã Renata é dura, né? Parada dura, né? Porque não conversava com ninguém. Você sabe que a irmã Renata sempre foi extremamente discreta, desde quando conheci ela. É uma das coisas que me atraíram nela. Olha que engraçado, porque sempre o polo mais ativo, né? Acaba... essa é a questão, né? Ou a mulher mais expansiva, ou o homem é mais expansivo, ou a mulher mais discreta, ou o homem é mais... exatamente para dar certo. Então, casei com a irmã Renata. Que vitória, que bênção. Casei nessa igreja aqui ainda, foi aqui, pastor Paulo Freire, pastor Eliseu Queiroz, saudosa memória, pastor Ezequias, fizeram meu casamento aqui em Campinas. Que bênção. Irmão, primeiro culto que eu vim na igreja, alegre, meu Deus do céu, cheguei em casa e fiz o que eu fiz a vida inteira. E olha que eu já casei maduro, hein, irmão. Pensa que eu casei com 18 anos, eu casei com 31 anos de idade. Tá, a turma já falava que eu ia ser o galão do São Roque, olha. Irmão, e eu repreendi em nome de Jesus, graças a Deus. E aí, irmão, cheguei e joguei meu paletó que nem uma tarrafa, sabe? Você pega e joga com gosto na primeira cadeira, tirei o meu sapato, joguei com o meu sapato saiu voando que nem um bumerangue. E a hora que eu olhei para a irmã Renata, irmão Heber, a irmã Renata estava com a mãozinha na cintura, olhando assim para mim, tipo, o que significa isso? Esse absurdo. Imagina, a Renata, irmão, o pai dela era militar, não teve irmão homem. Imagina, 4 mulheres, né? A mãe, mais 3 irmãs e o pai militar. Imagina como devia ser a disciplina na casa dela. E eu nessa simplicidade, irmão. Meu Deus do céu, irmã, ela falou assim, irmão, o que significa isso, amor? Aí o amor, né? Amor. O que significa amor, né? Como assim? Aí eu, olha, irmão, graças a Deus que eu já conhecia o problema cultural. Aí eu falei, choque cultural. Já fui pegando. Ela falou, não, eu vou falar como você tem que fazer. Já, sabe que já, peraí. Olha lá, quem manda que sou eu? Ai, que fraqueza. Aí a irmã Renata pegou o paletó. Vem cá, amor, eu fui. Eu nunca mais esqueci. Olha, faz 24 anos, está aqui, ali como fosse hoje. Foi lá, ela pegou o cabide. Você tem que pôr aqui no cabide, você tem que pôr dentro do guarda-roupa e você tem que fechar a porta. Olha o detalhe, irmã velha, fechar a porta. Subiu aquela reação cultural, sabe? Mas eu segurei, graças a Deus. Você tem que pegar o sapato. Ai, Jesus. Imagina, minha mãe tadinha. Depois comecei a pensar, meu Deus, minha mãe tadinha, ela guardava tudo. E eu relaxado, né? Muito bem, irmão. Foi uma vez só. Segundo dia eu já cheguei em casa. Deu aquela vontade de sair, tirando o paletó para jogar, mas eu fui lá e peguei aquele inimigo, sabe? Aquele cabide, irmão. Peguei aquele cabide e fui. Coloquei meu paletó, graças a Deus, enfiei naquele armário, aleluia, e fechei a porta, oh glória. Ai, que dificuldade cultural, irmão. Que dificuldade. E até hoje, irmão, eu chego em casa, até faz 24 anos, e eu ainda tenho aquele desejo de jogar o paletó. Depois de 24 anos, eu gosto, irmão. Ai, que bobagem, é uma coisa cultural. Sabe, você tira o paletó e joga assim sobre a cadeira. E, sabe, olha, até hoje, e não é que eu faço isso quando tem ninguém em casa, eu faço isso, irmão Capuchinho, olha que fraqueza. Se eu chegar no tiver ninguém, eu vou, jogo o paletó. Não é uma bobeira? Pois é, cultura. Agora eu não podia ter um conflito, estar sofrendo há 24 anos por um problema cultural? Irmão, tá tudo bem, eu entendi. Falei, realmente, eu preciso ter, pois eu vou usar o paletó no outro culto, vou tirar e vou guardar, tá tudo bem. Assim é com a toalha molhada, assim é com outras coisas, irmãos. Tem que haver diálogo. Você tem que ter, domine a sua cultura, tenha domínio sobre a sua cultura. Não acha que a sua cultura é superior à do seu cônjuge e vice-versa, mas tenha domínio nela, que 50% a 70% dos conflitos serão resolvidos. Olha, eu vou repetir, 50% a 70%
dos conflitos nos nossos lares tem a ver com a maneira que nós somos criados, nossa cosmovisão, como nós enxergamos. Então eu preciso compreender essas lições. É possível que Deus tenha na mira outros propósitos para o casamento, propósitos que afetam então o estado da alma neste mundo e no vindouro, mas nas Escrituras não há mais informações sobre isso, exceto uma informação aqui que me chama a atenção, que é Pedro que nos dá. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, ele fala algo realmente que nos chama a atenção. Aliás, capítulo 3, versículo 7. Ele fala uma coisa que tem a ver no sentido espiritual. Ele diz assim, 1 Pedro 3,7: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então isso significa que se você não honrar sua esposa, olha irmãozinho, isso aqui é para nós, hein? Se nós não honrarmos o nosso cônjuge, não tratarmos com carinho, a nossa oração está impedida. Aí não adianta vir com aquela cara de peroba, Senhor, não adianta, irmão, Deus nem dá bola para você. Aliás, isso ocorreu na nossa classe há muitos anos atrás. A hora que terminou a aula da escola teológica, veio o irmãozinho falar comigo, falar: pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido, mas o céu está como concreto, parece que minha oração não sobe. E eu só lembrando de 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. E eu não falei, eu nem sei quem era o irmão, mas eu falei com simplicidade. Eu falei: irmão, por um acaso, como o senhor está tratando a sua esposa? Porque o irmão está sabendo de alguma coisa? Eu falei: não, irmão, não estou sabendo de nada. Ele entregou ouro, né? O irmão está sabendo de alguma coisa? Não, não estou sabendo de nada. O que eu estou sabendo é que no capítulo 3 versículo 7 da epístola de Pedro, diz que se eu tratar mal a minha esposa, Deus não ouve minha oração. É só isso que a Bíblia fala. Eu quero que o irmão pense nisso. Eu tenho que pensar nisso, irmão. Você não quer orar e ser ouvido por Deus? Trata bem a sua esposa. Então tem a ver com questões espirituais? Tem a ver com questões espirituais. Então, irmão, aquele irmão que agride o seu cônjuge, sem chance. Bom, mas quem agride a esposa, não acho que nem ora mesmo, né? Não é possível, né? O camarada agride a esposa, depois entra lá no quarto e começa a orar. Não é possível, né? É uma coisa muito estranha. Bom, basta-nos então afirmar que Deus põe grande ênfase sobre a permanência do estado matrimonial. E somente a dissolução da carne pode separar o casal, que é a morte, né? Desfazer a união. E existem então algumas exceções, e uma delas está aqui no capítulo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, salvo ou apenas no caso, né, senão, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, está em estado adulterino. Agora preste atenção, né? Isso aqui é para quem conhece a palavra, para quem nasceu de novo, né, irmão? Porque o mundo já é maligno. Você fala isso para o mundo? O mundo é no mundo. O mundo é ignorância. Estou falando para quem nasceu de novo. Isso é uma palavra para quem nasceu de novo, irmão. Não quem está, irmão, mas quando era no mundo eu larguei, casei. Agora você tem que dizer, mas agora é agora que vale. Como que eu vou trabalhar com uma pessoa que nem conhece a palavra, nem tinha o Espírito Santo, nem que daí não. Vocês estão entendendo? Isso aqui é para quem já nasceu de novo. É para nós aqui. Isso aqui é para os salvos. Estou falando para quem está sob o domínio de Satanás. Que aí, coitado, ele vai fazer mesmo a vontade da carne lá, do mundo e do pecado. Portanto, olha que bonito ele fecha o que Deus ajuntou. A palavra ajuntar significa jungir. Jungir é aquela ideia que os antigos lembram. Nas fazendas de café, de cana, se colocava um jugo no boi, para os dois bois andarem no mesmo compasso. Sabe aqueles carros de boi? Então colocava um jugo, tipo de uma madeira, no pescoço dos dois, para eles caminharem certinho. Quase que a ideia é essa também. Jungir é que caminhem juntos, pertos, em harmonia. Então é uma expressão muito forte, e por isso que nós temos que olhar o casamento com algo que vai além de uma relação simplesmente contratual. Para que eu tenho que ser jungido?
para trabalhos, propósitos, objetivos, responsabilidades. Essa é a ideia exigida da palavra jungir. E ainda há uma outra palavra, que é o que Deus uniu. A palavra unir ali é literalmente colar. É literal, é como se você pegasse duas folhinhas, enquanto o pastor está ali ministrando o casamento, aquele casal que está aqui, é como se o pastor estivesse passando cola. Imagina, eu passar cola aqui, colar, e depois eu fico aqui fazendo o casamento. A hora que termina, secou a cola. Secou, irmão, não dá mais para soltar. Se você for inventar, vai rasgar. Não tem jeito mais de separar. Se separar, rasga. Alguém vai sair danificado, espiritualmente, moralmente, fisicamente. Vai dar problema. Vai dar problema. Porque é cola. O que Deus colou, não descolhe o homem. Porque se for descolar, rasga. Tá? Vai ter problemas, consequências. Então, a condenação do adultério, a Bíblia é clara no combate ao adultério, à infidelidade conjugal. Biblicamente, o adultério é definido como relação sexual que um homem casado ou uma mulher casada tenha fora do relacionamento do casamento. E esse adultério é chamado na Bíblia de idolatria. O adúltero é associado ao pecado, um dos pecados mais horríveis, que é idólatra. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Não, porque o objetivo é claro, né? Proteger a santidade do altar primordial. Então por isso que ele vai jogar isso como um elemento de lei. Então aparece lá um mandamento: não adulterarás. Objetivo: proteger a unidade básica, o núcleo principal, que é a família. Qual é a posição de Jesus sobre a infidelidade conjugal? Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. É isso mesmo. Ele fala antes, que até pelo pensamento, por que às vezes a gente fala mais para homem, né? Vocês falam, mas por que faz? Porque tem mulher também que faz assim, mas por que a gente fala mais para o homem? Porque o homem, a natureza humana do homem, o homem tem um elemento aí que desencadeia o problema, que é a visão. Porque nós somos muito provocados pela visão, pelo que a gente vê. Isso é no homem. O homem, a mulher difere um pouco. A mulher é mais estimulada pelo que ela escuta. Ela é mais sensível à audição, enquanto nós é a visão. Olha, Lutero Lutero disse, bom, pelo menos dizem que foi ele que disse isso, né? Que você não pode impedir que um pássaro passe sobre a sua cabeça, voando. Mas você pode impedir que ele volte e faça ninho na sua cabeça, né, irmãozinho? Tem a dó, né? Uma cegonha sentou na sua cabeça, você não viu? É muita fraquezinha, né, irmão? Então você não dá para impedir que certas coisas aconteçam, mas dá para você impedir que a ave volte e assente sobre sua cabeça. Então Jesus vai falar e é isso mesmo. Jesus fala, sabe por que Moisés deu essa permissão, uma permissão fora da vontade de Deus? Isso não é original. Tanto é que ele fala, não era assim no princípio, por causa da dureza do vosso coração, coração de pedra. O que empedrece, o que torna em pedra um coração? Como que um coração entra nesse processo de carne e vira pedra? Palavras mal processadas no relacionamento. Foi sem querer, né? Eu falei, não é de verdade. Pare, irmão, cuidado com o que você fala. Eu não acabei de dizer, sua esposa é sensível ao que ouve. Então cuidado com o que você fala. Cuidado, irmã, com o que você fala. Eu fiquei nervosinha. Ore a Deus e busque o domínio próprio que Deus te dá. Agora toda hora está nervosinha, falando coisas que não deve. Então muito cuidado, porque isso vai entrando no coração. São sementinhas de amargura. As sementinhas de amargura vão petrificando até que o coração fica de pedra. E como que vai resolver isso? Só o poder de Deus, porque a palavra de Deus esmiuça a penha, mas quebrar pedra é complicado. Só Deus. Então não permita que palavrinhas, por isso ora a Deus: Jesus, tira do meu coração toda mágoa, toda tristeza, evoca mais o sangue de Jesus, clama. Nós temos os instrumentos dados por Deus, evoca o santo sangue de Jesus sobre sua vida, clame, peça o batismo no Espírito Santo, busque a Deus. Mas não aceite passivamente o seu coração virando concreto e você não reage, irmão. Está perdendo todo o sentimento em relação ao seu cônjuge por causa de palavras que não estão sendo processadas
corretamente, está em um concreto. Então, muito cuidado. Jesus vai falar que por causa da dureza do coração. O posicionamento do mestre cai além de tudo que o Antigo Testamento vai colocar, porque o Antigo Testamento permitia. Cristo vai ao cerne da questão: coração de pedra, coração profano. No sermão da montanha, Jesus evidencia então a importância dos homens e das mulheres tomarem cuidado com os pensamentos. Paulo fala muito que a gente tem que ter a mente de Cristo. Então, tanto fora como dentro do casamento, nós temos então 3 níveis de pureza que nós precisamos tomar cuidado: pureza sexual, pureza moral e pureza social. Então precisamos ter consciência da nossa responsabilidade diante de Deus e buscarmos então sempre a mente de Cristo. E os males do adultério? Eu nem vou falar nesse tema, né, irmão? O adultério arrebenta a família, e consequência para ambos, e consequências espirituais, e consequências morais, e consequências sociais, tanto para os nubentes como para os filhos, os pais. Todo mundo sofre, todo mundo. Infelizmente, quando vem na igreja também sofre a igreja, todo mundo sofre. Então é uma coisa horrível. Então o adultério deve ser evitado a todo custo, porque as consequências são devastadoras, duradouras, terríveis. 2, o que rege o coração regerá o corpo. Jesus fala, o que a gente fala do que o coração está cheio. Ele fala do procedimento do coração. Então guarda o teu coração, peça para Jesus proteger o teu coração, blindar o teu coração. É importante. O que é o coração aqui? É a sede das suas emoções. Suas emoções têm que ser controladas por Deus, protegidas por Deus. E aí você tem que orar, são os exercícios espirituais, né? Buscar a presença de Deus, estar mais frequente nas orações, ler a Bíblia, ler a palavra, que a palavra é água purificadora, a palavra purifica a nossa alma. Então, claro que aqui tem a ideia figurativa, mas temos que ter, tanto é que ele fala, né? Se a sua mão te escandaliza, corta. O que ele está dizendo? É figurativo isso, não é literal. Vai corta a mão, não é isso. Arranca o olho, não é isso. É a ideia de você tomar uma postura diferente às circunstâncias, não permitir que esses elementos venham minar a sua fé, a sua fidelidade, e sempre colocando o seu cônjuge como prioridade. Seu cônjuge, sua prioridade, sua família, sua prioridade. A coisa mais emblemática que eu vejo no Antigo Testamento é a vida de José. Por quê? Porque José tinha 17 anos quando estava no Egito, e a mulher de Potifar estava dando sopa para ele. Só que José era o queridinho do pai Jacó. Então, quando José é vendido para o Egito, ele está com um vazio enorme no coração, um vazio sentimental, porque ele está com saudade do pai, da casa, de tudo. Aí chega uma mulher carinhosa para abraçá-lo, e ele era escravo. Tanto é que se José tivesse tido um problema com a mulher Potifar, a gente até fala, mas também ele é escravo, coitado, o que ele ia fazer? Então a gente até ia justificar. Mas tudo conspirou para José pecar com a mulher de Potifar, tudo. Ele estava emocionalmente em cascalho, né? Completamente aberto, a guarda aberta, estava longe, ninguém estava vendo, ele estava completamente longe. Já era basicamente o administrador de tudo, só faltava a mesma mulher. Estava na força, né? Cheio de hormônios, 17 anos. Tudo conspirou, tudo conspirou para José pecar. O que aconteceu? O que houve? Porque, irmão, tem gente que não está conspirando nada, o cara peca. Nada conspira, que nem o irmãozinho que falou para mim, eu era líder jovem, irmão Berto, eu fui lá no litoral, irmão, infelizmente eu caí em pecado. Falei, como assim, irmão, caiu em pecado? Não cai não, você que pulou no buraco, irmão. O que é no pecado? Como é que foi isso? Falei, pastor, eu cheguei lá na feira, pedi 2 pastel. Falei, não, irmão, se é 2 pastéis, né, irmão? Já começou tudo errado, né? Aí eu pedi 2, então peguei um pastéis, aí é um pastel, né, irmão? Aí, irmão, acabei caindo com a vendedora de pastel. Eu falei, irmão, você vai entrar no livro de recordes. Incrível, primeiro que foi comer pastel e caiu em adultério. Não, as coisas não são assim, irmão. Imagina quantas vezes ele passou em volta daquela banca.
Imagina quando. Então tem gente, irmão, que não tem conspiração nenhuma, e o cara cai. O que aconteceu com José? Que tudo conspirou, tudo encaminhou para José pecar. José não pecou. Por quê? Porque José tinha o temor de Deus na sua vida. O que eu e você temos que ter: temor de Deus. Tem hora que você está sozinho, sua esposa não está vendo, a igreja não está vendo, a sociedade não está vendo, tudo conspira para você pecar, mas é nesse momento que o nome de Deus é glorificado através da sua vida, porque você é fiel ao seu cônjuge, a Deus, a sua família, a seus filhos. Glória a Deus. Então o que nós precisamos para vencer essa ideologia do mundo, essa imundice do mundo e essa sedução do mundo, é o temor de Deus. E olha que não havia lei na época, hein? Não tinha os 10 mandamentos não, falando que não. Ainda ele tinha outra conspiração contra ele, tá? Então o homem é o que pensa. Meio filosófico isso, mas ele vai citar então Gálatas, ele vai citar a palavra de Jesus, que do coração do homem procede todas as coisas. E aí vem a questão da cobiça, né? O famoso olhar a grama do vizinho, né? Você tomar cuidado com isso. E além do mais, o mundo fomenta o adultério. Você pega todas as novelas, todos os filmes, tudo tenta justificar a infidelidade conjugal. É a fábrica demoníaca que em filmes lindos, daqui a pouco tem um fato de adultério ali, inclusive tentando justificar o adultério, tá? Tem gente que está torcendo para a pessoa ser infiel ao cônjuge através das novelas. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. Às vezes você não está envolvido diretamente, mas está sendo alimentado por isso. Então Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso, ele fala obras da carne. Agora, irmão, ninguém está isento de tentação. Por isso que eu falei a colocação lá, que o pássaro pode passar voando, né? Agora, não deixa que ele sente no seu coração, porque essas coisas são de interior, né? A saída é pedir para Jesus. É Jesus, é em nome de Jesus, e mudar o coração, pedir para Jesus mudar o coração, e se sujeitando o seu corpo à direção do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem os instintos naturais do corpo humano, são instintos naturais. Nós temos a questão da nossa sexualidade, da nossa formação intelectual, da nossa formação moral. Existem muitas coisas que é inata do nosso corpo, mas eu posso pedir para Deus governar os meus instintos, a minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Claro que isso é simbólico, né? Cristo não tinha intenção de incitar alguém a mutilar o seu corpo, não é essa a ideia. O uso aqui é metafórico, dando ênfase como que o cristão pode crucificar a carne, crucificar a carne com suas paixões. E Gálatas trabalha essa temática. Então Jesus não estava falando de cortar algum membro do seu corpo literalmente, não é isso, irmão, tá? Não é essa a ideia. Ele está falando, até porque você pode até cortar a mão, mas não resolve o problema, porque é um problema de coração, interior. Tem a pessoa que não tem mão, não tem nem pé, e está pecando a mesma coisa, tá? Então não é essa ideia, não foi essa. Então o coração transformado, mudado, é essa a ideia que glorifica a Deus. E para nós encerrarmos, ele vai então apresentar a indissolubilidade do casamento. Essa é a perspectiva da Bíblia, a regra geral. Casamento, então, uma instituição fundada por Deus. Portanto, a ideia é a união contínua, permanente, que o homem e uma mulher entrem em uma aliança, a fim de construir um altar de adoração, uma família, não querendo jamais que os votos desse casamento sejam quebrados. Deus deu então a ordem: não adulterarás, né? A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo, quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. É o jardim fechado, né? Paulo também vai comparar o relacionamento de Cristo com o casamento. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida dois em amor irá construir uma história de unidade, de amor, mesmo com lutas. As lutas virão,
mas vão vencer junto. O casamento deve ser construído com base do quê? Amizade, respeito, bom trato, carinho, dignidade. Irmão, a gente tem que tratar melhor a família da gente do que a gente trata os outros. Não tem sentido você tratar bem todo mundo, menos o seu cônjuge. Não tem lógica você tratar todo mundo bem, menos os seus filhos. Cara, chega na hora de atender o filho e trata de qualquer jeito. Agora quando é um outro, irmão, para, irmão, que isso? Trata todo mundo bem e não consegue tratar bem o próprio marido? Não dá para entender, irmão. Então eu tenho que fazer essa disciplina, eu tenho que pedir para Jesus mudar o meu comportamento. Eu tenho que tratar melhor com o meu cônjuge, os meus filhos, da minha casa, eu tenho que tratar melhor, irmão. Eles são a nossa prioridade. Ter mais paciência, mais carinho. Tem que fazer essa reflexão, pedir para Jesus, vai te ajudar. Deus conhece o interesse do seu coração, vê que você tem esse propósito, Deus vai te honrar, vai te abençoar. Então tenha propósito de ser bênção para a sua família. Como bem disse o apóstolo Pedro, que eu já li para vocês aqui, que é a questão da oração, por exemplo. Então o casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais diante de Deus. Na vida a dois, então, nós temos obrigações diferentes, mas que objetiva chegar no mesmo fim. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no relacionamento, né? Eu soube de um irmão que foi procurar a esposa dele muito crente, mas muito santa demais, olhou para ele e falou assim: vai para lá, tu para mim é uma pedra de tropeço. Ô irmão, o irmão falou: pastor, o que eu faço? Só que eu percebi também que o irmão queria armar uma armadilha para mim, né? Falou: irmão, eu vou chegar lá, vou abraçar minha esposa, sai para lá, tu para mim é uma pedra de tropeço. Nossa, falei, puxa vida, pastor, o que eu faço, pastor? Acho que ele queria falar larga, né? Acho que era isso que ele queria, né? Larga a irmãzinha que chamou o senhor de pedra de tropeço. Então, irmão, falei para ele: então vamos orar, né? Vamos orar, irmão, vamos orar, porque Deus é poderoso para ajudar. Eu vou convidar o senhor para vir nos cultos de terça-feira. Começou, quero ver o senhor todo culto terça-feira, todo culto de quinta-feira, quero ver o senhor na igreja. Terminar o culto, eu quero orar com o senhor. Tá combinado? Irmão, mas está difícil, irmão. Olha, eu quero dizer uma coisa por irmão. Eu vejo o senhor com a sua esposa, que benção, mas a minha esposa, irmão, é a grande tribulação. Nossa, até imaginei a besta que caiu na terra. Eu falei: nossa, a grande tribulação. Lembrei do livro de Apocalipse na hora. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: mas irmão, ele queria que eu falasse para ele largar a mulher, irmão. Eu falei: não, tá bom, irmão, tá bom, sua esposa é a grande tribulação? Tá bom, então nós vamos vir toda terça-feira, irmão, vem, nós vamos orar, irmão, toda quinta-feira o senhor vem, eu quero ver o senhor na escola dominical. Aumentei, irmão, a carga dele, e o senhor vai começar a vir no ciclo de oração também, porque se é a grande tribulação, então nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação, né? Irmão Alberto, eu vou dizer uma coisa para o senhor, irmão, na verdade a minha esposa é uma verdadeira cruz. Eu falei: irmão, eu estou vendo que o problema, irmão, não é só a cruz, que é a sua esposa. Mas vamos fazer o seguinte: o senhor quer saber o que Jesus falou no seu caso? Não, pastor, o que ele falou? Pegue a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. Não é, casamento não é para ser cruz, não é para ser nada disso, mas se for, pega a sua cruz e siga Jesus. Venha no culto, venha participar da escola bíblica dominical, venha no círculo de oração, venha buscar o batismo no Espírito Santo, venha ler a Bíblia, que Deus vai mudar, porque Deus fará um milagre na sua casa. Essa é a vontade de Deus para você e para sua família. Muito bem, encerrando aqui na nossa declaração de fé. Olha, o item 3 da lição, o autor, ele vai dar as conclusões dele aqui, no item 3. O que eu sugestiono para os irmãos? Fique com a nossa declaração de fé aqui, ó. Tá? Ele vai falar da união indissolúvel, o capítulo 3. E eu sugestiono para você ler a nossa declaração de fé. Tá bom? Então a nossa declaração de fé vai explicar a situação do casamento e quais as possíveis exceções, né, que existem na Bíblia. Então você lê na sua casa com calma, lembrando sempre desse versículo lindo aqui de Hebreus 13:4. Honrado, venerado, considerado seja entre todos o matrimônio. Graças a Deus. E as considerações finais então
para a gente fechar essa lição. Olha quanto material que eu coloquei, está à sua disposição. Você pode ler. E todo esse material que eu estou passando é da nossa declaração de fé. Não tem na lição. Eu coloquei esse material da declaração de fé. Está na minha página www.professoralberto.com.br. Baixa lá o material. Está em Word, está também em PowerPoint, em slides. Todo esse material que eu coloquei na nossa lição é da nossa declaração de fé, o pensamento oficial da Assembleia de Deus. Pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção então depende da presença de Deus e do amor em nossos lares. Frente aos problemas, nós temos então que sempre dizer não ao divórcio ou qualquer outro tipo de situação. E como eu resolvo tudo isso? Está em vermelho lá: com a presença do Senhor Jesus. A fé é o firme fundamento. Então creia, tenha fé, venha na igreja, invista no seu casamento, participe de cursos e Deus vai honrar a sua vida. Nós estamos com 2 cursos livres na nossa escola teológica. Pastor Carvalho Júnior vai dar um curso chamado Hermenêutica para Pregadores, pessoas que gostam de pregar a palavra, querem aprender. Toda terça-feira no mês de maio e junho, esse curso tem um custo, mas já vem com material pedagógico, e o pastor Carvalho Júnior vai ministrar. São 9 aulas, das 19 horas e 30 minutos às 22 horas e 20 minutos. E na quinta-feira nós vamos ter um outro curso também chamado Livre, que é sobre traduções da Bíblia. É comum as pessoas falar qual a melhor tradução. Então o professor Antônio Reis também dará 9 aulas, maio e junho, aqui na nossa, são cursos da escola teológica. Se você quiser estudar, você tem a oportunidade, porque as matrículas estão abertas. E se Deus nos permitir, coloca aí para mim, irmão Elson, a última lição. Irmão Elson, consegue colocar a última lição aí para nós? A última lição nossa, a próxima lição, é a número 6. Expressando palavras honestas. Essa é a lição. Nós vamos trabalhar ali. Ele colocou para nós, olha lá, expressando palavras honestas. Isso é uma lição muito importante, porque as palavras podem edificar, mas podem matar também. Por isso, sim, sim, não, não. E nós vamos entender o contexto exegético da declaração de Jesus: sim, sim e não, não. Então não perca a próxima lição no próximo dia 8 de maio, Dia das Mães. Olha que lindo. Muitíssimo obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Irmãos, agradecemos ao Senhor Jesus pela palavra ministrada nesta manhã, através da vida do pastor Alberto. Que Deus abençoe, pastor. Neste momento nós vamos tirar as nossas ofertas e contribuições para a obra do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos que sempre nos ajudam para recolhermos as ofertas. Está aí também na tela os dados da igreja, para que os irmãos possam também contribuir ou depósito em conta ou através da chave Pix, entregar a sua oferta para a obra do Senhor Jesus. Nós vamos orar e a seguir o pastor Nestor estará adorando ao Senhor. Enquanto ele adora louvando, nós estaremos contribuindo com a obra do Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã, agradecidos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, agora também iremos contribuir com a tua obra, Senhor. Abençoe a cada um dos teus filhos, supra todas as necessidades, honre a cada um, Senhor, segundo o propósito que colocar no seu coração. Em nome de Jesus nós te louvamos, agradecidos por tudo desde agora para sempre. Amém. Pastor Nestor. Meus irmãos, vamos com alegria louvar ao Senhor com o hino de número 10 da nossa harpa cristã. Eu te louvo. Cantemos com alegria. Glória a Deus, o Pai eterno,
cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao trono, Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. A última estrofe. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir as crianças falar o textuário a partir dos primeiros passos. São berçário, crianças de 0 a 3 anos de idade. Para guardar no coração, tá? Para guardar no coração. Ruth disse, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Belas mensagens quero ouvir, mensagens que falam do Papai do céu. Quero ouvir e aprender, pois as mensagens da Bíblia não vou esquecer. Amém? Amém. Amém. Vamos ouvir pequenos adoradores, crianças de 3 e 4 anos.
coração. Não deixem que o mal vença vocês. Romanos capítulo 12, versículo 21. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Muito mal. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Amém. ABC de Cristo, crianças de 5 e 6 anos. Aprendendo a Bíblia. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Deus abençoe as nossas crianças. Ovelhas em ação. Ele diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Eu vou cantar sozinha. Eu vou... Amém. Quero só isso. Vamos, né? Crescendo com Cristo.
Salmos 115, verso 3. Meu desejo é tirar a mão. Não temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém. Deus abençoe as nossas crianças. Tem um corinho que eu acredito desde muito pequeno. Eu creio que as professoras do departamento infantil se lembram, os irmãos da Maria, na maioria, também se lembram. Até o pastor Alberto eu conheci também. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Fala muito, irmãos, da lição de hoje. O casamento é para sempre. Aí vai falar do ouvido que ouve, da boquinha que fala, da mão o que pega e também do pé aonde anda. Tudo isso, irmãos, nós aprendemos desde pequeno e isso não pode sair da nossa mente. É até bom que as crianças também aprendam esse corinho. Cuidado, olhinho o que vê, boquinha o que fala, ouvido o que ouve, mãozinha o que pega e pezinho onde anda. Amém, meus irmãos? Daniel vai chamar aqui os aniversariantes do mês de maio. Hoje é o primeiro domingo de maio e também o primeiro dia da semana. E os irmãos que fazem aniversário no mês de maio, por favor, mesmo que o seu nome não seja chamado, vem aqui à frente que estaremos orando por você. Paz do Senhor para todos. Então, vamos então aqui fazer a chamada dos aniversariantes do mês de maio. Da classe Pequenos Adoradores de 16, Bernardo de Moraes Oliveira. Da Ovelhas em Ação, dia 22, Júlia Parson Miller. Da classe Crescendo com Cristo, dia 5, Henrique Bonfim Ribeiro. Da classe Estrela de Davi, Davi Cavalcante Ferreira. Pode chegar, ficar aqui à frente, por favor. Da classe Conectados com Deus, Eduardo Severi Rocha, dia 23. E ainda dessa classe, dia 19, Júlia Vitória de Moraes Pereira. Da classe Família Cristã, dia 26, Eliseu Valentim. Dia 11, Gilmara Pereira dos Santos Lemes. Dia 26, Herbert Rodrigues de Oliveira, maestro da orquestra. Dia 31, Jefferson Cristiano Mendes. Dia 27, José Henrique de Oliveira. Todos esses são da família cristã. Dia 18, Maria da Penha Salvador. Dia 2, Marli Alves Florencio de Sá. Dia 2, Nelson Cândido de Oliveira. Dia 30, Newton José da Silva Santiago. Dia 25, Sebastião Simeone. Da classe Maranata, dia 3, Mateus Sanches. Dia 5, Pedro Paulo dos Santos Lima. E dia 17, Wellington Silva de Oliveira. E ainda aqui do corpo docente, dia 5, Fernanda Cavalcante Ferreira. Dia 23, Milton César Oliveira Silva. Dia 21, Nadir Garcia dos Santos. Dia 8, Timóteo Pinheiro Landim Neto. E dia 29, Vanessa Aparecida de Souza. Se por acaso tiver mais alguém que aniversaria no mês de maio, que por algum motivo não está aqui registrado, pode vir à frente aqui para receber a oração e uma pequena lembrança da escola dominical.
Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós estaremos orando pelos aniversariantes. Nesta manhã a igreja quer cumprimentá-los. Vamos dizer um amém bem forte, amém? Amém. Parabéns a todos, que Deus abençoe, multiplique muitos anos de vida com saúde na presença do Senhor. Nós estaremos orando por eles e também já encerrando a nossa escola bíblica dominical. Quero convidar aqui o pastor André. Vem aqui fazer essa oração, pastor, por gentileza. Logo mais, nós temos os ensaios dos adolescentes, dos jovens. A nossa orquestra jovem também estará ensaiando junto com os jovens. E à noite, às 18 horas, nós estaremos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Todos são convidados. Hoje à noite é o nosso culto com jovens. Todos estão convidados para participar adorando ao Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Oremos. Pai amado, Deus santo, justo e eterno, somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Seu amor e a Sua misericórdia nos alcançou e nos trouxe, Senhor, à Sua casa, para aprendermos mais e mais dos Seus preceitos, das Suas vontades e Seus desígnios para a nossa vida. Maravilhoso Deus, ajuda-nos a guardar isto no nosso coração e a colocar em prática, Senhor, no dia a dia em nossas vidas. Mas também, Senhor, abençoa cada um que cooperou para esta obra hoje. Continua-os usando nas Suas mãos. Mas o nosso coração também, Senhor, se enche de alegria e de gozo por mais um ano de vida de cada um desses que estão aqui na frente e de todos que foram citados. Maravilhoso Deus, continua a abençoar cada um destes. Continua com as Tuas mãos estendidas e Teus ouvidos inclinados para ouvir os seus clamores. Maravilhoso Deus, por mais um ano de vida Te louvamos e Te agradecemos de todos esses. E por mais uma vez estar na Sua casa, em nome de Jesus Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digamos amém. Abraço, irmão, e dê a paz do Senhor. E um bom domingo, um bom almoço a todos em nome de Jesus.